Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Você consegue, no YouTube e no Spotify, você consegue clicar no sininho do Grupo Fisiortopedia para receber uma notificação toda vez que a gente lançar um episódio novo de podcast. Tem o meu episódio aqui sobre empreendedorismo a cada 15 dias, tem o episódio do Rafael e do Fukuzawa, que sai toda semana, toda segunda-feira, o da professora Ana Maria Siriani também, que é muito legal, que fala sobre o aprender a ensinar, e o aprender a empreender, que é esse encontro quinzenal que a gente tem aqui para falar sobre empreendedorismo, negócios, para falar sobre muita coisa legal. Outra coisa que a gente tem percebido, muita gente ouve o nosso podcast, mas pouca gente curte o nosso podcast. Pô, vai lá, dá um curtir, né? Ajuda a gente a divulgar e aproveita, ativa o sininho do Spotify ou do YouTube para poder receber essa notificação. Toda vez que a gente lança um episódio novo, você vai ficar sabendo e não vai perder nada, né? E compartilha com alguém que pode gostar desse episódio, do nosso conteúdo, ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo, que, como a gente sempre diz aqui, é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Hoje um episódio muito especial, a gente gravou poucos episódios presenciais, hoje eu estou com ela aqui, minha convidada, uma amiga que eu tenho, a gente pode falar juntos aqui, que nós dois somos os responsáveis pela fisioterapia estar dentro dos musicais, que foi a gente que implantou. Foi uma coisa entre eu e ela, a gente implantou fisioterapia. Hoje é um depoimento da minha convidada mesmo, me disse uma vez que a gente não vê mais um musical funcionando sem a presença de uma equipe de fisioterapia. Isso faz toda a diferença, eles viram valor no nosso trabalho, viram valor na necessidade de manter o elenco em pé, como se fosse um clube de futebol, como se fosse um grupo de atletas. E hoje a gente tem esse espaço, até para desenvolver jovens fisioterapeutas, a gente tem esse espaço, a gente gosta muito de trabalhar com os musicais da Broadway aqui em São Paulo. A minha convidada é empreendedora, incansável, irrequieta, totalmente questionadora, adora perguntar, quer saber das coisas, é totalmente inquieta, é produtora de musicais há 25 anos. 25 anos só. Conhece tudo, já fez os maiores musicais que nós tivemos no Brasil. São obras dela, são obras que ela trouxe, são obras que ela produziu e que montou. Ela tem formação original de advogada, né? Ela formou em Direito, mas assim, talvez nunca tenha advogado. Advogou, não? Joguei uns 3 anos. E largou. E larguei. Tá bom. A minha convidada é a minha irmã da vida, Almali Zraik. Muito bem-vinda, Almali. Muito obrigada, Hélio. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com você. Além de amiga, sou fã. A gente se conhece aí há 20 anos, quando começamos a trabalhar juntos em musicais. E a amizade cresceu e o meu fã-clube mais ainda. Muito legal, Almali. Então, Alma, como a gente sempre te chama. Alma, o que aconteceu? O que aconteceu para a advogada? Qual é esse encontro que teve entre a advogada e os musicais? O que aconteceu para você desviar a tua carreira? E eu pergunto isso porque é muito interessante, né? Eu sei por que eu sou fisioterapeuta, porque na minha história tem gente que me fez pensar em cuidar de pessoas. E isso é muito significante para mim e dá sentido para todas as coisas que eu venho fazendo depois disso. E toda vez que eu desanimo, toda vez que eu fico mais cansado, toda vez que eu estou perdido, volta o significado, porque tem uma missão, tem um direcionamento e tem uma raiz que mantém a árvore viva aqui. Eu queria saber, Alma, antes da gente falar do estudo específico que a gente combinou, qual encontro foi esse? O que aconteceu na sua vida, né? Primeiro, por que direito? Por que você foi fazer direito? Bom, então, eu era uma sonhadora, em busca de coisas
né, de grandes sonhos. Aí eu pensava em seguir a carreira diplomata, várias coisas. Mas Viajar, né? Viajar, que é o que já. você gosta. Não, mas eu tinha muitos sonhos, eu era muito idealista, né? Sonhos de justiça. Quando eu fui para a faculdade, a gente acaba sendo muito novo quando escolhe. Eu não tinha essa, como você, né? Meu pai era médico, a tendência normal teria sido escolher medicina, mas eu sempre tive uma coisa muito, muito forte e que eu contei isso para ele. Meu pai era tão apaixonado pela medicina, era tão forte o que tinha nele, que falou: não seria justo da minha parte ser médica sem ter a mesma devoção que ele tinha. E eu conversei, ele sempre entendeu, ele nunca forçou nada, então medicina não era o caminho mais por isso, porque eu falei: não é justo eu não ter essa paixão que ele tem e escolher, vamos dizer, jamais seria o caminho fácil de fazer medicina, mas eu digo o caminho mais óbvio, que né, ser filha de médico e tudo mais. E o direito, por essa minha vida, por ser muito idealista, sempre querer as coisas corretas e etc. Falei: vou fazer o direito, achava brilhante, fantástico. Estudei o direito e durante a faculdade de direito você descobre que não é muito fácil você fazer as coisas certas e que a carreira em si não é para isso. Fiz, acho que eu faria de novo, estudaria direito novamente, porque eu acho que é um curso que te enriquece, te dá um raciocínio, me ajuda muito na minha carreira, desde sempre, pelo raciocínio, é ruim às vezes, porque você sempre enxerga, qualquer coisa que eu faço, eu enxergo: ali vai dar problema, ali pode dar problema. Então, nesse ponto, ajuda bastante. E eu tinha me formado, estava trabalhando, e comecei aquela coisa: vai no fórum, fala com o juiz, fala com não sei o quê. Um dia eu falei: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou passar o resto da minha vida lidando com o problema dos outros. Os meus problemas eu resolvo rápido, porque eu não quero. E aí eu só lido com o problema dos outros. Eu passo a minha vida sentada. E eu tenho um grande amigo, e ele sempre fez umas festas. Eu sou de Curitiba, morava em Curitiba, o Marco Lemanski. É, e eu encontrei com o Marco, ele dava aula de ginástica, fazia festa, shows, era sempre muito empreendedor, muito criativo, trazia gente de fora. E eu lembro que ele tinha acabado de trazer para o Brasil a mãe da Nina Hagen. Falei: Marco, se você inventar alguma coisa, me chama, porque eu não aguento, eu não quero advogar, eu não vou advogar para o resto da minha vida, não é para isso, eu não quero ficar lidando com o problema dos outros. As pessoas arranjam um pepino e eu que resolva. Mas, enfim, passaram-se meses, sei lá, talvez mais que meses, talvez ano. Eu estava fazendo ginástica na academia da família dele, e de repente a, me chamaram: o Marco tá te ligando, não existia celular ainda. Atendi o telefone, Marco: Amalia, eu estou em Berlim, eu estou levando um musical para o Brasil e quero que você trabalhe comigo, você faz? Falei: não, não, Marco, eu fazia esporte, sempre fui mais. Falei: não, eu nunca vi um musical, não. Ele falou: não, eu estava aqui na reunião, só tinha você na minha cabeça, você fala super bem inglês, você é descolada, com direito, você pode fazer os contratos, tal. Falei: eu só vou fazer se você fizer comigo, porque eu só pensava em você a reunião inteira. Falei: tá bom, vamos fazer. Bom, uma semana depois, ele chegou no Brasil. Eu tenho até hoje guardado em casa. Ele trouxe o Código Civil alemão traduzido para inglês. Desceu do carro, foi buscar no aeroporto, desceu do carro e falou assim: Tó, para você cuidar dos contratos. Falei: caraca. E aí a gente começou a fazer a produção, eu comecei a me encantar. Peguei um escritório de advocacia de um professor meu, porque na época não se falava direito de entretenimento. Imagina, a gente ia trazer todo o elenco de fora. Elenco e orquestra, veio todo mundo de Não Nova tinha mão York. de obra, não tinha mão de obra. A gente estava em Curitiba, existia já talento aqui, mas não existia um mercado, Sim. né? Ninguém tinha feito um musical, quer dizer, tinham pequenos musicais, existiam aqui, mas não era assim uma coisa que você ouvia falar. E aí eu perdi o fio da meada. Não, aí você começou. Bom, não tinha, eu comecei a fazer, esqueci do direito, falei: não, Sim. comecei a jogar isso para o lado. E comecei a me envolver na produção, me encantar com produção. Era só pepino, mas porque eu nunca tinha feito, nem ele. Problema E a muito gente, grande, né? e a Muita coisa gente, para aprender ao mesmo tempo, e né? aí foi no Guaíra, eu não esqueço que no dia da estreia eu chorava. E eu falei: meu Deus, eu nunca sofri tanto no trabalho e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E você pode E falar que peça que era? foi Grease. A gente fez Grease. Grease em Curitiba, foi muito legal porque Guaíra é um teatro de 2.200 lugares. Quando a gente foi bucar o teatro por 2 semanas, a, a diretora do teatro na época falou: olha,
Curitiba não faz mais que 3, 4 espetáculos. Não... Ele falou, não faz sentido a gente fazer uma produção desse tamanho, trazendo todo mundo de fora, a gente precisa de pelo menos 2 semanas. A gente garante. Bom, lotaram, a gente fez 16 apresentações absolutamente lotadas, foi incrível. E aí viemos para São Paulo em seguida, e aqui isso foi em 98, estourou o dólar, encerramos o Grease, e a partir dali eu não voltei a advogar, e aí fui para Nova York, comecei a viajar, estudar, mais tarde eu e o Marco viramos sócios na Cara de Boi, e até hoje estamos aí. E aí, então, a gente vê já um exemplo de que para fazer ou realizar alguma coisa na vida, a gente tem que ter uma certa mistura. E é meio que a mistura da renda variável, assim, eu considero, porque o empreendedor, que é para quem a gente fala aqui na maior parte das vezes, porque a gente fala para dois públicos basicamente. Primeiro que é todo mundo praticamente fisioterapeuta, né? Apesar que tem outros profissionais da saúde que escutam a gente. O primeiro cara que a gente fala, primeira persona, é o empreendedor, é o cara que já está no jogo, mas quer aprender, quer ouvir pessoas, quer ouvir gente que faz outras coisas, quer entender fisioterapeutas mais velhos também. E o cara que tá, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Tá lá, funcionário de hospital, funcionário de clínica, funcionário, vou, não vou. E aí a gente percebe nessa primeira conversa, nesse primeiro papo, nessa primeira fala da Almali, que é uma mistura de coragem e inconsequência. É uma certa coragem com uma certa dose de irresponsabilidade. Se você for muito responsável, você não vai ter porra nenhuma na sua vida. Se você for só andar por caminhos seguros e iluminados, você não vai fazer porra nenhuma da sua vida. Se você só caminhar em direção à luz e não caminhar um pouco na escuridão, você não vai fazer porra nenhuma da sua vida. Isso foi uma aula até que eu dei, eu não me lembro direito onde eu dei essa aula, mas empreender vai tomar de você bastante tempo de planejamento. Você vai estar cheio de insegurança, e você vai querer se cercar de todos os indicadores possíveis para você ter o planejamento e olhar e pensar. E aí eu vou te dar a péssima notícia. A primeira coisa que voa pela janela é o teu planejamento. Porque as coisas vão sair diferentes das coisas que você planejou. O dinheiro que você planejou não vai dar. Dificilmente o dinheiro vai sobrar, porque você não tem muito também. Então, eu acho que a magia do negócio está nesse prazer imbecil de sentir prazer em colocar a bunda na janela e se expor, entendeu? De colocar seu nome, sua reputação, a vida de outras famílias e de outras pessoas na sua responsabilidade. A gente não é responsável por ninguém, mas ao mesmo tempo a gente porque quando você faz e tem famílias que dependem, você passa a pensar não só em você, você pensa em todo mundo. Quando vem uma pandemia, quando fecha um estabelecimento, quando deu um prejuízo, você fala, putz, primeiro pensamento, não vou demitir, eu vou tentar resolver isso aqui sem cortar pessoas, porque é importante, até porque dá um trabalho desgraçado formar pessoas, a gente vai discutir bastante sobre isso, né? E uma coisa que me chama muita atenção, Almali, quando eu fui para o musical, eu estava atendendo o Fernando Altério. O Fernando Altério hoje é o grande executivo do entretenimento brasileiro, né? E foi lá atrás, foi o que, 2004? 2004, exatamente. Chicago, 2004. E eu estava atendendo o Fernando Altério com uma epicondilite lateral do cotovelo. E ele olhou para mim assim e falou: conhece um fisioterapeuta para me indicar? Eu falei: como assim? Você está fazendo fisioterapia comigo? Vou te indicar quem? Para quê? Não, tem um musical aí que tem a fama de quebrar o elenco. E a gente precisa de um fisioterapeuta, de uma equipe de fisioterapia para cuidar do elenco, né? E a gente precisa terminar, fazer a temporada toda. A gente tem um time restrito, a gente não tem, não é igual um time de futebol que tem 30 jogadores e jogam 11. Não, praticamente todo mundo joga, mas tem pessoas que variam de posição. Eu falei: conheço um cara que pode te ajudar nisso. Ele falou: é mesmo? Quem? Eu falei: eu. Quem que você acha que eu vou indicar? Eu, você acha que eu vou, né? Ele falou: não, mas não vai dar certo, você vai cobrar caro. Eu falei: por quê? Eu não sei nem como é que funciona isso aí, né? Deixa eu ver. Eu conheci essa pessoa aqui, que nunca mais saiu da minha vida. E aí, cara, foi um puta desafio, assim, porque é um mundo à parte, né? É outro planeta. Artista é um bicho
é um bicho que o artista não é o bicho que a gente vê no palco, o artista não é o bicho que a gente vê na TV, o artista é um bicho diferente, ele é um animal mais sensível, ele é um animal particular, digamos, né? Não é só. O cara não é artista à toa, a mulher não é cantora à toa. São pessoas que são especiais, né? Elas são diferentes. E aí tem o desafio de montar esse troço, né? Que às vezes é uma peça com um monólogo, uma atriz, um ator, que o cara fala a peça toda, mesmo assim você tem uma equipe grande, mas o cara que está no palco é um só, e tem um musical maior que você já fez. Quantas pessoas? O Fantasma da Ópera. Nossa, Quanto? 200 e algumas. Mas no elenco, No elenco, 40, uns 45, né? Uns mas assim, o 45 no total elenco. de pessoas aqui você acaba lidando com todo mundo, né? Então, É, 200 e poucas pessoas ali atrás. é. Mas só voltando um pouquinho, eu acho super. Sempre falo quando as pessoas me perguntam, né, dessa vida. Gente, eu morava em Curitiba, sempre fiz esporte, era do esporte, não ia, não tinha o costume de ir muito ao teatro, ia ver uma peça para Guaíra e tal. E, e de repente vem aquela. Eu sempre falo que o Marco me deu um sonho que eu não sabia que eu tinha. Uhum. E, e acreditar naquilo, na hora que eu nunca esqueço aquela ligação, tá bom, tá bom. Quando eu comecei, e tem isso que o Hélio falou, né? Você tem que ter um pouquinho de loucura, porque eu era uma advogada, eu era casada, advogada, coitado do meu ex-marido, ele casou com uma advogada, e, e de repente eu estava no escritório, eu trabalhava com direito imobiliário, tudo Para casar certinho. também tem que ter um pouco de consequência e É, coragem. exatamente, também. Não vamos nem entrar nisso, porque ainda mais vamos Deixa dar pra lá. 3 podcasts. Deixa pra lá. Mas, enfim, e você, de repente, eu estava lá, minha vida estava garantida, vamos dizer. Advogada, escritório de direito imobiliário, uma empreiteira, estava tudo indo bem. Eu sei, gente, eu nunca esqueço meu pai, minha mãe, meu pai sempre me deram muito apoio. Quando eu fui contar para eles, meu pai ficou me olhando e eu falei, não, eu vou fazer isso, vou mudar. Curitiba, trabalhar com musical, né? Tipo, oi, você vai viver do quê? Mas é o que eu quero, é o meu sonho. Os dois, vai atrás dos teus sonhos, corre atrás. Eu tinha dado aula de inglês, acho que isso é legal de falar. Durante muito tempo, comecei a dar aula de inglês com 18 anos. Então, na minha cabeça, sempre teve aquele plano B. E meu pai dizia isso: minha filha, você tem tua formação, você vai ser advogada para sempre. Né? Além do mais, você fala super bem inglês, vai, é isso que você quer fazer? Faz, vai atrás. Não deu certo? Tenho minha OAB, que eu tenho até hoje, inclusive, eu pago minha OAB regularmente. E então é um pouquinho de loucura, mas ao mesmo tempo você sabe que você tem uma retaguarda e não tem medo. Tipo, amanhã, não dá, vamos fazer outra coisa, a gente inventa. Então isso é muito legal. Eu acho que o empreendedor tem que ter essa noção de que você pode fazer qualquer coisa. Isso é muito pouco, porque nada, às vezes, quantas pessoas a gente sabe que deu tudo errado, 500 vezes de repente o cara acertou. Se der errado, sei lá o que eu vou fazer, mas se der alguma coisa eu vou fazer. Né? Bom, E é muito louco isso, porque a gente fica na internet agora, mas ainda mais rede social, a gente fica vendo os cases de sucesso. Isso só aumenta a nossa ansiedade, só aumenta você tem que ter performance, né? Assim, tudo besteira, né? A maior parte bullshit, porque você precisa viver também, você precisa ter uma vida boa. E tem um outro lado, que é o cemitério dos derrotados é silencioso, né? Ninguém traz, e a gente devia trazer, é né? verdade. A gente devia trazer pessoas que não deram certo, pessoas que quebraram, pessoas que faliram, pessoas que não aquele plano. A gente tem muito essa glamorização do que deu certo, quando na verdade talvez a gente vá aprender muito mais com quem, né, puta, se lascou e quebrou e teve que, sabe, se refazer e se levantar. E é lógico, a gente quer trazer histórias bacanas, histórias onde a gente tenha minimamente um final feliz. Mas a gente tem que aprender com o erro dos outros, porque a gente não tem tempo na vida para cometer todos os erros. Então, e aprender com o erro dos outros dói menos também, é Bem melhor, é menos. bem menos, é menos. Bom, aí começa isso, você é produtora, né? Assim, você tem que se cercar de uma equipe, né? Uhum. E aí começou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a magia de montar a peça. E é muito organizado, para quem não conhece, um musical como Anastácia, que está em cartaz agora, Anastácia também, produção da Almali, que está em São Paulo, aqui no Teatro Renault. Em quanto tempo se coloca em pé
de audição até a estreia? Olha, normalmente é 1 ano, mas o Anastácio a gente fez em 5 meses. 5 meses. Que 5 veio meses. pós-pandemia, a gente fez antes o Família Adams, que foi tão rápido quanto. Sim. E é um processo mágico e me ensinou muito para a vida. Tudo que eu faço hoje em dia, eu sigo o mesmo raciocínio de um musical. Uhum. Porque é complexo, mas é tão organizado, tem aquela coisa sistemática americana que Uhum. funciona muito. E por que que eu acho que no Brasil é tão bom? Porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem um jogo de cintura que ninguém tem no Uhum. planeta, porque a gente não tem as coisas, os recursos que eles têm lá fora, Uhum. né? Em todos os sentidos. Então, o que para o americano tem que ser, ó, tem que ser aquilo ali, tem que ser uma fitinha vermelha para marcar aquilo. Tá, mas não pode ser uma fitinha rosa. O brasileiro consegue dar uma fitinha, mas às vezes são Sim. várias coisas. Sim. Tem um caso que vale a pena. Quando eu fiz esse primeiro musical, o Grease, que dava tudo errado, não dava tudo errado, mas era muita gente que nunca tinha pisado. A gente deu passaporte para todo mundo que veio. E o cenário foi uma loucura, foi feito aqui. E na véspera, 1 semana antes de estrear, quebrou. Tinha uma peça de cenário que entrava, um carrinho, e ela tinha 4 rodas. E ela entrou e quebrou e não tinha. O cara falou: acabou o ensaio, não podemos ensaiar. E era 7 de setembro, tudo fechado em Curitiba. Não podemos ensaiar porque não tem roda. Desespero, vamos atrasar a estreia, porque a gente vai ficar 4 dias sem ensaiar, até abrir tudo, porque era feriadão, Curitiba dia 8 também é feriado, que é aniversário da cidade. Eu lembro ver tudo que podia. E aí eu tô conversando com eles, né, os americanos e tal. Falei, mas qual que é o problema? Não, só os rodinhos. Falei, não pode ser uma outra roda? Falei, não, porque aí não tem o tamanho. Aí tinha um case, daqueles cases que guarda coisa, com 4 rodas desse tamanho. Eu falei, mas são 4 rodas iguais àquelas? Falei, não, são de tamanhos diferentes. Falei, mas quantas são? São 4. Falei, tem 4 rodas ali. Aí um olhou para o outro, não, mas não pode ser, mas não pode ser por quê? Por quê? Porque na cabeça dele você tem que ir na loja comprar a rodinha certa. Eu falei, gente, depois a gente troca pela roda certa, agora a gente vai ensaiar. Foram ali, tiraram as rodas do case, tiraram o carrinho, papapá, ensaiamos 4 dias. E olha, não sei, porque eu não chequei, talvez a gente tenha estreado com as rodas dos cases. Sim. Mas esse é um jogo de cintura que os nossos técnicos no Brasil têm 100 vezes. O que a nossa equipe resolve hoje é muito mais porque tem essa... Então, junta a capacidade, a organização, a forma de trabalhar americana com o nosso jogo de cintura, a nossa criatividade, é uma equipe que... A equipe do Brasil hoje é uma das melhores do mundo, posso dizer com tranquilidade. Bom, já saiu outro insight aqui desse papo, que empreendedores tem que ter uma coisa, a gente, principalmente profissional de saúde, nós somos treinados, nós temos uma grande falha de formação. Nós somos treinados para quando as coisas dão certo, para quando o paciente melhora, para quando o paciente gosta da gente, para quando a tiazinha traz um bolo. E a gente é pouco treinado para quando as coisas não vão bem, para quando o paciente não melhora, para quando a rodinha do carrinho da peça, do cenário do musical quebra. E uma diferença que pode ser, e uma coisa que o brasileiro tem bastante, mas que a gente tem que continuar semeando e cultivando, é a flexibilidade de espírito para saber lidar com o problema, para saber lidar quando as coisas não vão bem. Você não vai ser testado como fisioterapeuta, como clínico, você não vai ser testado pelos pacientes que melhoram. Você vai ser testado pelo paciente que volta para você depois de ter investido uma grana e falado assim: não melhorei, estou muito insatisfeito e muito chateado com o tratamento que eu fiz. É hora de pegar esse cara, botar num consultório, abrir o jogo, trocar uma ideia, ver onde faltou alinhamento de expectativa, ver onde faltou um papo mais aproximado, ver onde faltou falar para ele que aquilo não era para ficar pronto em uma semana, era para ficar pronto em 3 meses, ver aonde, e a gente tem que ter essa flexibilidade de espírito para lidar com as coisas que não estavam no plano, porque elas serão frequentes se não forem diárias. Bom, aí entra aquela parte de montar. Quero primeiro que você, sem contar nenhuma história, você me fale assim, como é que é a montagem de musical? Quais são as fases? Começa pela audição até a estreia. Audição, bom, fisicamente antes de negociação, isso não, mas audição, que é o teste de elenco, que a gente seleciona elenco. Depois disso vem a contratação, ensaios, estreia, pronto. E temporada, acabou, tchau. Sim. Rapidinho. Aí Mas... você vai, tipo, se é uma peça feita por americanos, você tem que ir lá buscar os direitos para fazer essa você peça. normalmente vai lá, negocia, você escolhe, a gente pensa o que é legal, o que pode dar certo, você começa a negociação dos direitos, e aí que na verdade é uma licença, né, para utilização da peça, de música, de imagem, de tudo mais.
e existem várias formas de contratação. A gente faz o que a gente sempre faz no Renault, na maioria das vezes, que é o original Broadway, que a gente chama, que é uma produção exatamente igual ao que você viu lá fora. Inclusive, normalmente vem o mesmo cenário, vem figurino, e existe outra forma de contratação, que é livre adaptação, que são outras formas você compra os direitos e fala, ó, nem todos os musicais dão esses direitos. Tem os musicais que sim, outros não. Então, por exemplo, Fantasma da Ópera, o Rei Leão, não te dão a possibilidade de fazer o que você bem tem. Não, você não pode Não, fazer. você vai lá e É um faz super réplica ou não rigor, faz, né? exatamente. É. E tem outros que você vai e faz a criação, tem que aprovar com eles, tal, mas você compra, na verdade, o direito de utilização de texto e música. Bom, passou, você fez essa seleção, Vamos falar de uma réplica, que é esse espetáculo vem exatamente igual Isso. a Broadway. Muitos anos a gente teve muita crítica, né? Pessoal, gente, como que vocês estão criticando uma coisa que vem para cá? A única coisa que vem igual é o cenário e a técnica, o resto é nosso talento que faz exatamente a mesma coisa que você paga, voa para lá, vai lá e assiste na Broadway. Então isso é fantástico, porque vem a equipe criativa inteira para o Brasil. Então agora eu vou contar um pouco do processo, Sim, né? legal. Audições. Então você pega um grande musical desses e você precisa escolher o elenco. Para escolher o elenco, existe diretor, coreógrafo e diretor musical. Principalmente gringo. Tudo gringo. Principalmente esses três. São os caras que fizeram lá fora, ou são os originais que criaram lá fora, se não são os originais, são os associados, que eles chamam, que no começo foram assistentes, depois assumiram e começam a fazer pelo mundo. O cara sabe o troço de cor. Exatamente, ele sabe, ele tem uma sensibilidade que a gente muitas vezes é muito legal esse processo de audição, porque você assiste uma peça, agora faz tanto tempo que eu faço musical, eu assisto e falo, não, já imagino. Aí o cara vem, não tem nada a ver com aquilo que eu estou imaginando, porque criativamente na cabeça dele ele tem várias outras coisas que ele pensa, né? O jeito do cara, não, ele sorri demais, é um personagem um pouquinho mais obscuro, mesmo que ele esteja rindo, ele é um pouco mais obscuro. Então tem um monte de coisa que ele. E aí, nessas audições, a gente normalmente depende do estilo do espetáculo. Vamos dizer, Chicago, que é um espetáculo muito de dança, o corte a gente chama é dança. Então, você chama, bota todo numa sala de dança, aquela coisa que você vê muito em filme, todo numa sala de dança, passa a coreografia, depois vai botando grupos, e aí a coreógrafa vai lá e começa a cortar quem. E isso é muito difícil. Hoje em dia, no começo, era muito difícil, quando eu comecei, porque as pessoas não tinham esse costume. Na hora que você ia cortar uma turma, o da música é um pouco mais fácil, porque é um por um, mas o da dança vem aquele monte de gente, todo mundo dançando, de repente vai lá e fala, eu vou chamar os nomes que eu chamar agora, por favor, fiquem os demais, muito obrigada, até uma próxima vez. Então, essa é a dança, você separou um grupo por causa de dança, esses que foram selecionados vão para a segunda fase, que é canto. Os outros musicais, vamos dizer, o Anastácia tem dança, existem várias. Isso que é muito legal, né? É um maquinário. Então, tem os cantores, tem a equipe que dança, mas todo mundo tem que cantar. Então, vamos falar do corte canto. Primeira coisa, você seleciona os candidatos por currículo, que a gente recebe muito currículo, então você olha um pouquinho a experiência, a gente abre muito, uma coisa que eu sempre faço questão nas produções, e eu falo isso muito aí fora. Não adianta você fazer audição se você vai trabalhar sempre com as mesmas pessoas. Então, a gente procura dar a oportunidade o máximo possível para a gente nova vir. A pessoa vem, a gente pede para separar normalmente 8 compassos, ela vai entrar, tem o pianista, que já recebeu a partitura antes da música que ele vai cantar. Normalmente não é uma música de espetáculo, para não ter uma identidade com os criativos, é uma música de livre escolha, e a gente está na banca. Os diretores, produção, o cara entra, canta um pouco, as 8 compassos, muito obrigada, tchau. Aí os diretores, ó, esse volta, esse não volta. E aí você vai selecionando, e aí vai passando cada fase. Então, esse aqui vai voltar, ou às vezes o cara quer investigar um pouquinho mais, essa música não colaborou, cantam outra música, beleza. Esse volta. Aí quando ele volta, ele já volta com uma música do espetáculo e provavelmente com uma cena, para entender como é que ele faz. E aí aí passou isso, não, aí eles começam a selecionar um pouquinho mais, e aí começa a fazer, vamos dizer, tem casais, começa a juntar as pessoas e fazer teste. Então, um teste aí que normalmente leva 10 dias, muitas vezes são 2, 3 vezes viagens que eles vêm, até fazer a seleção do elenco especificamente. E o que é muito legal na hora da seleção é que existe uma negociação incrível, uma aula de negociação. Por quê? Você está lá, você tem um espetáculo, você precisa fechar o elenco. Você é o diretor musical. Cara, esse cara tem a melhor voz que eu vi na minha vida. Ah, não, mas ele não atua, você tá louco, diretor? E a coreógrafa, não, esse cara não se mexe, não tem como. Tchau para ele. E aí tá lá o diretor musical quase chorando. E aí começa a negociação. Não, cara, esse cara tem uma voz incrível. O outro falou assim,
Mas ele não atua muito. Não, mas dança muito. Tá bom, então vamos dar mais uma chance. Ele vai para a próxima fase. Ou às vezes, não, esse é perfeito. Tem a cara do personagem, na atuação entrou aqui, já era o que a gente precisa. Dança muito, mas não canta tanto, quebrou um pouquinho, né? Então tá bom, então vamos dar uma chance para esse cara. Vamos ver se ele tem um pouco mais, o que ele já estudou, se ele tem aula de canto, se ele faz fonoaudiologia, se ele pode evoluir ou se ele já está no limite dele. Aí você conversa um pouquinho, sentiu que ele pode evoluir? Então tá, vamos dar uma chance. Já aconteceu de a gente contratar uma pessoa e dizer, você tem que fazer aula de canto e a gente vai te ouvir de novo daqui a um mês. E aí, então essa negociação é mágica, porque aí tem, não, mas esse aqui eu preciso que cante. Nesse setor do musical tem que ter voz, aqui a voz manda, aqui a coreografia manda. Então é muito legal ver o processo, é muito organizado, eles sabem e acaba sempre funcionando, dá super certo, mas... Porra, muito legal. Tem muita coisa aí. E a gente começa normalmente, a gente vê em torno de 500 pessoas. 500 pessoas, para às vezes você paga 40. Não, Pra nem você- 40, às vezes A gente, 25, pro Anastácia, a gente tem 23, 24, 500. vimos 500. Caramba. E, e é muito louco, assim, porque o cara... As pessoas têm a imagem do personagem muitas vezes, porque às vezes às vezes é um Rei Leão, por exemplo, né? Rei Leão, apesar que Rei Leão como é um bicho, talvez até mais fácil, né? Não é mais Não é fácil. mais fácil? Não, não é Porque, mais fácil. tipo, você pega a Christine do Fantasma da Ópera, ou o Fantasma da Ópera tem que ser um cara maior, tem que ser um fantasma, né? Um personagem meio grande, um cara mais alto, né? Fica mais caracterizado, né? Mas então, aí que tá a mágica que me encanta no que a gente faz. Um Rei Leão, às vezes você precisa que o cara seja muito, muito bom, porque senão ele é engolido pela máscara, pela maquiagem, pelo figurino e pela estrutura, e ele desaparece e acabou, ele não conta história. Se o cara não for bom, ele não conta história. Entendi. Porque, e aí, essa é a grande coisa, quando a gente faz Disney, o grande espetáculo, você tem que sempre cuidar. Eu aprendi isso ouvindo muito e é muito verdade. Você tem que cuidar para não ser engolido pela produção. E são produções grandiosas. Você não pode ficar ali ser menos. Tem que ser tão grande quanto. Você não pode ser o Castelo da Bela e a Fera, né? Castelo da Bela e a Fera, absurdo. Eu vim para meu primeiro espetáculo em São Paulo, na Time for Fun na época, depois eu saí, voltei, etc. Mas foi a Bela e a Fera. E a gente falava, o diretor falava, é o único espetáculo que eu conheço que a coisa mais aplaudida no primeiro ato é quando o castelo entra, que vem todo mundo. Gente, se você não cuidar, não fizer teu trabalho direitinho e estiver ali dedicado, você é engolido. Ninguém nota que está A lá. galera vai para ver o cenário. E aí perde sentido, porque aí a história não é contada, o espetáculo não dá certo. É muito legal. E o Rei Leão é a mesma coisa. Você tem que ser muito bom, senão tudo aquilo ali passa por cima. Você fica mais um objeto. É como se você fosse Um cenário. um cenário. Cara, e aí, como é que faz, Alma? Porque, assim, 500 pessoas. Você vê 500 pessoas com 500 perfis, 500 jeitos e 500 formas de fazer as coisas. Primeiro que você tem que selecionar, mas é lógico, aí você está apoiada por uma galera que sabe, tem o feeling, né? Ele olha assim, esse cara é o cara, esse cara não é, e vai e não vai, né? Aí você tem que montar uma equipe, às vezes. E às vezes, tipo, eu, dentro do meu consultório, dentro da clínica, eu trago um cara mais novo, faço a audição dele, né, entre aspas, e eu deixo esse cara solto no meio do salão. E as atitudes dele, muito mais do que a parte técnica, as atitudes dele vão me chamar a atenção. Puta, esse moleque tem iniciativa. Puta, esse moleque, ele fala diferente com o paciente. Puta, esse moleque tem alguma coisa especial nele. E eu costumo dizer que ficando com um moleque ou uma menina 2 dias, eu sei se ele nasceu para aquilo ou se ele está tentando me enganar. Né, você bate o olho porque é uma questão muito mais comportamental do que uma questão técnica. O técnico, já falei isso várias vezes, eu não espero que um jovem fisioterapeuta tenha uma técnica refinada, é impossível. Só se o cara for um Einstein. E não existe Einstein. Então, eu espero um monte de deficiência, só que eu espero que ele me surpreenda. Eu sempre estou um palco aberto, iluminado, pronto para receber um cara. Eu já falei para minha equipe aqui. E eu acho que isso devia ser mote de empresas também, de qualquer empresa. Se chegar um cara ou uma menina boa aqui, ele vai entrar na equipe, nem que tenha que sair alguém.
Porque a coisa mais rara que existe e a coisa mais importante numa empresa são as pessoas. Se você perder as melhores pessoas, você vai perder os melhores negócios que a sua empresa pode fazer. Então, gente, pode ter inteligência artificial que você quiser, o foguete que dá ré que você quiser, pode ter tudo. Você vai se apoiar em gente competente, gente sensível, gente comprometida, gente com brilho no olho. Às vezes não sabe nada, é uma merda, passou lá pela faculdade da esquina, mas o cara tem uma vontade que você não consegue falar, puta, eu vou dar um chute nesse cara. Não, tem que trazer, tem que conversar, mentorar, ensinar, orientar. É lógico que no mundo dela, no mundo da Amalia é diferente. Não é, não. Não é? Não é. Duas coisas. Uma coisa que eu vou falar, que eu esqueço, que é muito legal isso que você falou, né? Feito de gente. Logo que eu entrei lá atrás, era CIA ainda, vinha de um período tumultuado, então tinha uma coisa assim, os técnicos, a equipe técnica tinha uma desconfiança, olhava para todo mundo. E o tempo a gente foi construindo, já fez parte dessa época, inclusive. E eu falava, chegou uma época que eu falava para as pessoas, gente, vocês estão reclamando. Às vezes tinham, porque veio errado o Vale Transporte. E aí já começava, eu já saía, andava pelo teatro, já via assim, uns grupinhos. Não, gente, a gente tem que ter a seguinte consciência. O RH, a empresa, é feita de pessoas. E as pessoas erram. Se veio errado, ninguém está querendo te ferrar. Eu juro para vocês, eu juro para vocês. O dia que quiserem ferrar, vai todo mundo, todos nós vamos embora, inclusive eu. Chega para mim e fala, chegou, veio errado, faltou isso, faltou um dia de trabalho meu, faltou... Não tem problema, veio lá. Alguém está atrás. Não existe uma empresa gigante que joga um erro para cima. Eu hoje não paguei a tua diária. Não, alguém não contabilizou. Me fala aqui, a gente vai lá, confere. Então, isso foi dando uma confiança. Lembrar as pessoas que, gente, tem alguém no RH fazendo isso. Tem uma pessoinha sentada lá que um dia está distraído, sei lá o que aconteceu, e errou. Sim. Conserta, assim, está resolvido. A gente não pode perder isso de perspectiva nunca. Principalmente quando a gente lida com grandes empresas, porque tem essa tendência sempre de achar que a grande empresa está vindo. Nem sempre. Às vezes tem que cuidar, mas normalmente não. Normalmente é o erro de uma pessoa e pronto, resolve. E aí o que você estava falando, é muito engraçado, porque talvez pela minha experiência, eu adoro contratar gente que não é do meio. Adoro. As meninas sabem, quando não vem do mercado de musical, quando não vem do mercado de teatro, vem, porque vem de coração aberto, vem curioso, Aprender, né? vem para aprender e não vem com ideia pré-concebida. Porque às vezes o maior problema que a gente tem é a ideia pré-concebida que as pessoas vêm com aquilo. Não, mas não é assim que faz. Mas não, como que não é assim que faz, gente? Vamos fazer desse jeito e ver se funciona. Porque o mundo está mudando muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Eu, muitas vezes, venho com uma ideia pré-concebida e alguém que trabalha comigo me mostra que eu estou errada, que eu tenho que abrir minha cabeça e esquece isso. Então, é muito bom. Acho também que a gente tem que respeitar o sonho das pessoas. É muito engraçado que tem uma que hoje trabalha com a gente, ela vai super bem, a Luísa é ótima. Quando ela veio para trabalhar, eu estava precisando de uma menina, um perfil, falou, não, essa menina, você vai adorar. E aí o menino, o cara que tinha feito a entrevista com ele, falou, você vai adorar, ela quer ser atriz. Eu falei, não quero falar com ela. Ele falou, oi? Não quero falar com ela, não vou nem entrevistar. Eu falei, mas por quê? Ela quer ser atriz. Eu falei, porque eu não estou procurando uma atriz, estou procurando uma produtora. Uma pessoa que vai ficar aí sentada no escritório, que vai lidar com um ator. Se ela quer ser atriz, ela tem que ser atriz. Senão ela vai ficar frustrada. E aí a gente fez a entrevista, na verdade, ela estava falando, eu queria entrar nesse meio, estou estudando, tal, e ela é bárbara, maravilhosa, está super bem, já estão. Mas é muito, isso quer ser atriz, corre atrás, vai ser atriz. Não vem, é muito cedo. Se você estiver lá, estiver velha, aí tudo bem, não tem outra opção. Mas você com 20 e poucos anos quer ser atriz, corre atrás do seu sonho. Quer ser fisioterapeuta, quer trabalhar com uma coisa específica, vai atrás disso. Eu acredito todo sonho é possível, tem trabalho desde que você seja determinado e corra atrás. Não tem. Muito legal isso, cara. Então, assim, hoje mesmo eu comecei a mentoria com um colega meu que está meio perdido, assim, e eu me propus a mentorá-lo. É lógico que mentorar baseado na minha experiência, e eu sempre vou ter o viés do meu prisma, do meu ponto de vista, né? Ninguém tem todas as informações. E ele é um cara, assim, meio parado, meio morno. E eu falei para ele hoje, bicho, tá escrito na Bíblia, tá em Apocalipse, se não me engano. Seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca.
Cara, a pior coisa que a gente pode ter numa equipe é uma pessoa morna. É uma pessoa que nunca tá de mau humor. É uma pessoa que sim pra tudo. É uma pessoa boazinha. Ah, caraca, velho. Ninguém consegue ocupar um espaço sem lutar pelo espaço. E lutar pelo espaço implica em defender um espaço. Defender um espaço. E tá cheio de espaço vazio nos negócios, nas empresas. A gente tá, todos os empresários estão em busca de gente talentosa para contratar. Não há crise que resista ao talento, não há crise que resista a pessoas ocupando espaço. Você vai vir com todas as suas deficiências, com todas as suas ansiedades, com todos os seus medos. A gente vai apoiar as pessoas e se as pessoas tiverem um pouco de disciplina e um pouco de regularidade de fazer aquilo que talvez até você não goste, de maneira regular e disciplinada, você funciona, você dá certo e você se transforma no que você quiser. Sim. E aí, tem essa coisa mágica, Mali, que é do musical, que é começar separado. Então, assim, Legal. se eu estiver falando besteira, você me fala. Vamos só cantar. Então, pega, seleciona as pessoas. é, Nós vamos pegar aqui o maestro, vai trazer um piano para o salão, um puta salão grande. Nós vamos cantar todas as músicas. Aquece a voz e vamos cantar. Canta, uma semana cantando. Canta, 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 canta. Tá errado aqui. Até outro dia eu lembro que uma cena que eu estava assistindo um ensaio e tava Tânia Nardini na plateia, assistindo um ensaio, teatro vazio, só Sim. equipe, e eu tava sentado ali assistindo um ensaio. Muito legal. E tava Daniel Boaventura no palco, ensaiando para Chicago, e ele meteu um oxi no meio da peça, A cara do Daniel, né? porque ele é Oxi, baiano, né? Ele é sim. baiano. Então, assim, apesar de ele não ter sotaque, porque o cara, né, o cara tem um sotaque neutro, porque ele tem que falar em todas as vozes, línguas, tal. E ele, no meio de uma fala da peça do Chicago, ele não sei, oxi! Aí a Tânia parou a peça e falou, Daniel, de onde veio esse oxi? Onde está escrito no script que você tem um oxi? Oxi, guarda esse baiano aí, porque, né, agora não é o caso. Então, é muito legal. Então, assim, como você pega, né, competências, né? Tipo, um ator de musical, uma pessoa que trabalha no musical, nem todos são atores, mas tem que dançar razoavelmente, cantar, é um cara que tem que meio que fazer um pouco de cada coisa. Lógico que tem grupos especialistas, né? Tem Claro. bailarinos, né? Tem caras que são mais de corpo de dança, tem um cara que canta mais, tem um cara que mais, né, Exatamente. ator. E hoje em dia a gente tem muita gente, porque quando o crescimento do mercado, quando parou de ser bico, porque naquela É, época era era bico, né? bico, era Os bico. caras se ralavam. É, Então hoje tem muita gente que é muito boa nas três coisas. Isso que é muito legal. é, Isso mas existe, claro, o meu forte é esse, meu forte é é. aquele. Mas você entrar na parte da montagem do espetáculo, né? Isso. Que é brilhante. Varia um pouco, varia muito do tipo de espetáculo da equipe criativa, mas o que é fascinante é isso. A gente normalmente tem os ensaios no estúdio, no espaço de ensaios, e depois o ensaio no teatro. E muita gente fala, não, a gente vai conseguir, muda para o teatro, e acha que é só por uma questão de tempo que você não está no palco. Não, não é. O sistema que é lá fora, que é muito bom, que é muito eficiente, é o seguinte: você entra no ensaio, tem gente que dá essa semana musical antes, que quando tem a semana musical, eu particularmente gosto muito, o que é? É uma semana com o maestro, fazendo só ensaio musical. É todo mundo junto, às vezes é separado. Acabou essa semana, tá todo mundo pronto, Todo mundo sabe teoricamente, cantar. para subir no palco e cantar. Aham, Perfeitamente, tudo certinho. aham. Então, aprendeu, tá lá, tudo certinho, com todas as anotações, com todas as nuances, tudo que o diretor musical quer do espetáculo. E aí você tem, normalmente, numa sala, num ensaio, são três salas: a sala de música, a sala de dança e a sala de atuação, que é a sala onde fica tem o tamanho do palco, normalmente. Sim, sim. E você vai montando. Então, tem um schedule, né, um cronograma bem detalhado, que é feito pelos criativos dia a dia, dependendo de cada. Eles já têm mais ou menos o que eles querem, mas aí eles vão vendo o que vai precisando. Então, hoje o ensaio vai ser assim: fulano, aquele grupo vai cantar das 9 às 10. O outro grupo vai atuar, aí tem um casal ali que a gente vai fazer cena com eles e vai montando. Então, você vai montando separado. As pessoas vão se encontrando de vez em quando, dependendo do momento. E isso vai indo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana você já começa a fazer parte do espetáculo juntando. E aí, normalmente, a última semana, que é a quarta semana de ensaios,
já esquece as 2 salas, porque você já começou a juntar todo mundo e começa a passar o espetáculo junto. Normalmente, o último dia de ensaio no estúdio é o espetáculo inteiro corrido, que é o que a gente chama de corrido, dentro do estúdio. Você faz o primeiro ato, intervalo, 15 minutos, segundo ato inteiro, acabou, o espetáculo está pronto. Que lindo! Beleza, vamos para o teatro agora colocar figurino, sapato, peruca, som, Até aí luz, tá todo mundo cenário. de camiseta aérea Até aí tá com roupa de dormir. dormir, ou sapato de dança, se tiver dança, o que for. Até ali, Aí falta o figurino. dançou, todo mundo dança. Normalmente a gente já está ensaiando com os sapatos que faz diferença, né? Sim. Sapato de dança, então é sapato e qualquer coisa, Sim. né? E então ali, nossa, que legal, foram 4 semanas incríveis, o espetáculo está pronto, bum, chega no teatro. Começa tudo de novo, porque aí você tem que afinar a luz a pessoa fica lá esperando, você tá a tua posição certinha. Depois coloca peruca, né? Tem que acertar a peruca, tem que acertar o microfone, tem figurinos gigantes, e tudo aquilo que ela fez lá, a gente às vezes vai acrescentando lá algumas peças, uma anágua, objetos, alguma coisa, mas aí você tem a semana que a gente chama técnica, que é justamente marcar a posição de cada um no cenário, porque isso é muito, muito importante, porque esses cenários muitos são automatizados, tem giros, tem peça caindo, você tem que... O elenco, primeira semana do elenco no palco é marcação técnica. Então, tudo aquilo que eles fizeram lá, eles vão passar uma semana parados, praticamente. Olha, não, você vai ficar aqui nessa cena, você vai ficar aqui, a tua movimentação é por aqui, blá, 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 não pode por ali. E aí começa a ensaiar efetivamente cena por cena. Aí começa uma cena de cada vez. Vai fazendo cena, acaba. E aí no final aí depende muito mas segunda semana você começa a fazer o primeiro ato inteiro, depois outro dia você faz o segundo ato inteiro, aí faz uma corrida e aí começa as pré-estreias. E uma coisa que é muito legal é a pré-estreia, que no Brasil é um conceito que não se usava, né? Tu não falou, por que serve pré-estreia? A pré-estreia tanto que os criativos vêm para cá e eles só vão embora no dia seguinte da estreia. Normalmente a gente tem 8 pré-estreias. Para que serve? Para testar. Testar aquela piada funcionou? Né? Isso eles fazem lá também, não é uma questão só de língua, é questão de, aquela piada, o público está entendendo? Primeiro dia, vamos mudar aqui, vamos mudar o timing disso, vamos ajustar aqui. E o que é brilhante nesse esquema de musicais, né, de ensaios, todos esses ajustes estão sendo feitos nos ensaios, existem ajustes que são feitos nas pré-estreias, caso, isso não está dando certo, aí o produtor conversa, olha, às vezes tem um problema de língua, está sendo feito em português, o cara não fala português, essa piada não está funcionando, essa piada ficou estranha, ou às vezes a música não está cabendo, a hora que canta não orna, né? Não orna. Coisas assim. E aí são feitos esses ajustes. No dia da estreia, fechou. Esse é o espetáculo. E a partir daí assume a nossa equipe, que durante todo este período, essas 8 semanas de ensaio, os gringos estão aqui, mas todos os gringos têm um espelho, que é o nosso residente, que vai aprendendo, né? Vai aprendendo tudo, vai lá. Estreou no dia seguinte da estreia, festa de estreia, avião, todo mundo no dia seguinte de manhã, a nossa equipe assume. Quando a nossa equipe assume, qual que é a responsabilidade nossa? Do nosso diretor residente, do nosso diretor musical, da nossa coreógrafa residente. Manter o espetáculo exatamente como ele estava na estreia. Aí fala, pô, mas que isso? Não tem espaço para nada? Não tem. Mais ou menos. Não tem espaço para caco, que é caco, aquilo que o cara, aquela risadinha, aquela piadinha que ele tira do texto, né? Que não deve ter. O americano é muito rígido com isso no espetáculo, porque você, às vezes, esse caco quebra o outro ator. Né? Você faz uma brincadeirinha aqui, é uma cena dramática, você fez uma risadinha, pronto, como é que o cara vai continuar a cena? Então, isso é muito sério. Então, o que acontece depois da estreia, que a gente sempre fala? Pessoal, eu fui na estreia, mas quero ir daqui um mês, mais ou menos. Porque, claro que pega ritmo. Vocês ficam mais confortáveis, pega ritmo, sim. Aconselho todo mundo que já foi assistir na sala, vai ver de novo, porque tem ritmo. O espetáculo é mesmo, é igualzinho, mas tem um ritmo, é gostoso. Então, isso que é legal, não mudou o espetáculo. As piadas não mudaram. Tem gente, mas mudou, não tinha isso. Só que tá todo mundo mais à vontade. À vontade. À vontade no palco. Então, tem que assistir várias vezes. É muito legal. Quem não viu Anastácia tem que ver. Uma coisa que eu sempre vi lá nas produções que a Almari participa, cuidado com os detalhes. Eu sou apaixonado por detalhes. Assim,
Para mim, os detalhes são o que faz a diferença da experiência do paciente no atendimento. E às vezes às vezes eu estou atendendo um paciente e tem um assistente meu do meu lado, eu sempre atendo com alguém do meu lado para me ajudar, para me auxiliar, e até para as pessoas verem como é um atendimento, geralmente é um cara mais novo. E uma vez eu estava colocando um paciente para fazer uma mobilização torácica e ajustei aqui um travesseiro para ele ficar bem confortável, só que eu não gostei da altura do banco, aí eu coloquei um step embaixo do pé dele, aí eu falei, não, pera, não faz, ainda está muito alto. Eu tirei, coloquei um step menor, aí o paciente olhou para mim assim e falou, você é assim o tempo todo? Eu falei, por quê? Não, porque você é muito preso aos detalhes, você está preocupado com cada, tipo, se a costura do travesseiro tá pegando nas minhas costas, para não ficar incomodado. Quando você me colocou a bola entre meus joelhos para eu apertar, para eu fazer um movimento ali, eu vi você procurando o bico da bola para não deixar o bico em contato com a minha pele. Eu falei, você também é detalhista, né? Porque se eu fiz isso e você percebeu, pior que o outro, né? você é mais louco que eu. E ele virou para o assistente assim e falou assim: Você viu isso? Isso faz toda a diferença. Falou com o moleque que estava do meu lado. Isso faz toda a diferença na minha experiência. E esse cuidado que eu vejo ele tendo comigo, eu sei que ele está tendo cuidado comigo que eu não estou vendo, que é um cuidado mais profundo, técnico, um cuidado, né, na plenitude do que precisa um paciente, na plenitude do que um ser humano precisa receber. A gente falou aqui e ninguém falou de orquestra, né? Porque além de amarrar pessoas cantando, pessoas dançando e pessoas representando, no fosso, galera, tem uma orquestra com 20, 15, Depende do 10, espetáculo. A gente depende. tem 11 agora na Anastácia, varia. Cada espetáculo varia, orquestra. A gente não falou porque a gente acaba falando de Do atuação e tudo palco. mais, do palco. A orquestra é a parte fundamental de um musical, né? É. E aí cada espetáculo tem a sua formação de orquestra específica, dependendo daquele score, daquela partitura. E é sensacional, é fantástico, é um trabalho incrível, né? Eles ensaiam normalmente. O que acontece? Eles chegam, ensaiam uma semana, 10 dias, normalmente acho que são de 4 a 6 horas por dia, com o diretor musical, passam o espetáculo inteiro, terminou o espetáculo, tá perfeito, ok. Aí vão lá ensaiar com o elenco. E é lindo esse momento que a gente chama de ensaio italiana, ou Sitzprobe, que inclusive está no. Eu vi Você hoje viu isso. hoje? Eu vi Saiu essa hoje. semana Sim. na nossa página do Anastácia, que é falando um pouquinho que nem sempre as pessoas não sabem, né? Não conhecem isso. Então, depois desse ensaio, vai para. Só que o elenco todo esse período que o elenco ensaiou, de 6 semanas normalmente, 4 semanas no estúdio, 4, 5 semanas no estúdio, até chegar no teatro. Ele chegou no teatro, fez toda aquela semana técnica, começou os ensaios, aí até aí é só com piano. E aí ele vai conhecer a orquestra. Até agora eles não viram ninguém da orquestra. E esse dia de conhecer a orquestra é lindo, é mágico, é uma choradeira, porque é muito emocionante. Porque pela primeira vez você bota um de frente para o outro, às vezes é a orquestra tocando o espetáculo e o elenco cantando. Então, é a primeira vez que o elenco tá, depois de passar todo esse tempo só com um piano, ouvindo Tem uma alma a mais ali, né? exatamente aquilo, e aí a voz dele, e a mesma coisa para os músicos, colocando voz em tudo aquilo que eles estão tocando há tanto tempo. Então é fantástico, é um trabalho, é é uma empresa perfeita, porque todo mundo É tem uma a sua, é engrenagem, uma né? É engrenagem uma perfeita, todo engrenagem. mundo tem sua função, É. e eu queria acrescentar dentro do que você estava falando, que é uma forma que, particularmente, eu assumi, e você sabe disso, de como trabalhar, que a gente não trabalha bem com gente infeliz. Ninguém. E não é só a balela. Gente infeliz é chata. Gente feliz é pesada. Gente infeliz te joga para baixo. E a gente faz as pessoas felizes ou infelizes, Uhum. né? Então, parte da responsabilidade do funcionário, do parceiro, do colaborador infeliz é tua. Tem Uhum. alguém infeliz do teu lado, vai perguntar o que está acontecendo, Uhum. gente. Vai ajudar esse cara. Ah, não Uhum. tem que ajudar, o cara é um chato. Bom, então vai. Mas tenta. Adoro contar uma historinha, lá vou eu contar mais uma Vambora, historinha. embora, Há muito tempo atrás, eu era company manager. Company manager é a pessoa que fica lá embaixo no teatro, de olho em todo mundo, né? E que é o primeiro contato da produção. E aí tinha um funcionário nosso, que era técnico, que andava, sempre foi normal, de repente ficou uma semana de cara feia, uma cara feia mesmo, não falava com ninguém. E todo mundo falava, nossa, fulano tá. Eu falei, nossa, mas ele tá insuportável. Oi, tudo bem?
Um dia eu falei, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Homem, né? Homem tem essa coisa, aquela casca dura, técnico ainda, muito. E, gente, eu fiz alguma coisa para ele, né? O que está acontecendo? Me fala que não dá, você está insuportável, né? Me diz o que está acontecendo. Cara, o homem começou a desabou a chorar. Por que a dureza dele? Porque tava parece até a desabar. Quando eu chego para ele e falo, o que que você tem? Não tenho nada. Era ou isso ou chora. A segunda vez que eu perguntei, ele chorou. Chorou, estava com problema, estava devendo, tinha comprado um carro, não tinha conseguido pagar o carro. E aí tava lá com, não, porque eu tô com meu nome sendo protestado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, amor, calma. Você trabalha, você tem carteira assinada, você é registrado, vamos resolver isso. Liga amanhã para o número e fala, ó, negócio é o seguinte, estou com tantas prestações atrasadas, tenho emprego, tá aqui minha carteira assinada, vou renegociar. Eu falei, o cara não quer que você perca o carro, o cara não quer que você deixe de pagar, ele precisa que você pague. Liga para ele, resolve, volta aqui se precisar de ajuda, vamos conversar. 2 dias depois ele voltou com um sorriso aqui, não, tudo certo, consegui renegociar, o carro tá lá, não sei o quê. Então é isso, a gente, não, esse negócio, deixe a sua vida pessoal em casa. Aonde? Que jeito. Já assistiu Severance? Uma Que? série? Não. Severance. Não. É mais ou menos isso. É uma coisa que eles fizeram um clique que a pessoa, a hora que ela entra no trabalho, ela esquece quem ela é fora. E a hora que ela sai, ela esquece quem ela é dentro. É brilhante, porque é isso que as pessoas sempre falam, não, você tem que deixar a sua vida fora. Não existe isso. Esquece, isso é... Então, hoje, lida com as pessoas. Faça quem trabalha com você feliz, cuide das pessoas, de verdade, sem demagogia, porque faz bem para você. Volta, né? Você está dentro de um ambiente de trabalho gostoso, suave, e todo mundo começa. A gentileza gera gentileza. É clichê, mas é super real. E uma coisa importante, né? Tem uma peça importante aí que nós não falamos. Tô aproveitando aqui, colocando um carregador aqui, porque ninguém é de ferro, né? Até o celular já está pedindo arrego aqui. Mas faz parte das coisas feitas aqui. O cliente percebe. Não é só uma relação entre um liderado e o líder e o liderado. O cliente percebe quando você não está bem. E tudo bem você não está bem. Mas é importante que haja apoio, né? Haja apoio na equipe, haja apoio onde que as pessoas se conversem. Então, assim, eu costumo dizer, eu nunca quis abrir uma clínica que fosse mais uma clínica. Eu não estou falando que a minha clínica é melhor que a dos outros, não estou nada disso. Pelo contrário, tá? Eu sei o meu lugar, sei o meu posicionamento, sei o meu público e estou aqui feliz no que eu estou fazendo. Mas eu sempre quis abrir um lugar, talvez até pelos traumas dos lugares das coisas que eu já vivi e das recusas que eu recebi, eu não queria abrir só uma clínica. Eu queria abrir a casa do fisioterapeuta. Então, assim, tá dando até problema isso para mim já, porque tem uma fila de gente querendo visitar o serviço, porque eu abri a porteira, porque eu acho que a gente tem um papel como empreendedor de dar oportunidade para as pessoas conhecerem como é que funciona um serviço de verdade. Um serviço que atende paciente, um serviço que tem responsabilidade, um serviço que faz trabalho social, um serviço que cobra, um serviço que ganha dinheiro, que dá lucro, que tudo isso. As pessoas querem conhecer, querem saber. E a gente tem uma fila aqui. E a gente não tem... Se você tiver no primeiro semestre da faculdade, no último semestre da faculdade, se você tiver 80 anos e for fisioterapeuta e quiser visitar, você vai ter direito pelo menos a uma semana com a gente. Pelo menos. Se você chegar aqui, recém-formado, e mostrar para mim que você é um puta cara foda, uma puta menina foda, você vai ficar. Você vai receber um convite, provavelmente. Porque, mais uma vez, não posso deixar passar as pessoas boas, né? Então, isso está dando até problema, porque eu estou tendo que criar uma agenda de programação para que as pessoas até de outras cidades venham, passem uma semana em São Paulo, vem gente da Argentina para passar aqui. A gente recebe em média 2 argentinos por ano aqui, vem fisioterapeutas de lá, que eles têm direito a fazer um estágio internacional e por conta do professor Palmiro ter falado da gente lá na Argentina, nos cursos que ele dá lá, as pessoas acabam vindo para cá e a gente recebe eles e é sempre muito legal. E logo, logo a gente deve ter aí mais gente, mais argentinos aqui com a gente. E é muito legal, né? Se você não estiver vendo no YouTube, eu sugiro que você pega aqui o tempo desse podcast e vá lá. É muito legal porque tudo na peça tem uma conexão. A gente voltando agora para o assunto do musical, né? Então, eu já estive lá atrás, no backstage, lá nos bastidores da peça, é uma coisa muito angustiante. A tensão da peça é alta. Porque Entretenimento é para os outros, né? Quem está trabalhando lá dentro não tem não, entretenimento. não tem entretenimento nenhum. É uma puta de um problema, assim, um puta estresse, porque é tudo ao vivo.
e vai dar merda. Não. Vai dar, não. Vai dar. Dá. Só que vocês não percebem. Isso que é muito louco. Isso que é muito louco. Às vezes, caiu uma peça, puta, ninguém viu. Não sei o que lá, ninguém viu. É normal. E tem uma pessoa que é o stage manager, que chama o show, cara. Então, a peça tá rolando, ele fala assim, ele tá com um fone de ouvido aqui, com um headset, e a equipe inteira de luz, contra a regra, tá todo mundo se falando. Também, ele tem o stage manager tem o que faz o calling, que é essa pessoa que chama o show, e tem normalmente um de cada lado, às vezes mais um extra, que ficam de olho em tudo. Por quê? Porque a gente tá lidando com segurança também. E é tudo muito preciso. Porque a música, o espetáculo acontece na música. Né? Você não pode estar, a música está aqui, de repente... É tudo marcado, né? É tudo marcado, é tudo coordenado, é uma orquestra, ele é todo orquestrado, ele é todo conduzido mesmo, com maestria. E então você tem esse stage manager, ele está chamando, ele tá assistindo o espetáculo, ele está com rádio, ele está sabendo todas as deixas que ele tem que dar para descer uma tela, para mudar uma luz, para entrar uma peça de cenário, tem que estar no momento certo, mas ele está se comunicando, vai, agora é o momento, agora faz isso, luz vai, tal. Aí tem os cues, né, as chamadas, e ele vai dando as chamadas para cada coisa entrar no seu momento certo. Tem alguma coisinha dando errado, alguém já avisa. Uma coisa engatou. Aí ele atrasa aqui e vai segurando lá, ele vai segurando, alguma coisa vai acontecendo. Alguém no elenco, tipo, tudo é muito coordenado, tudo é uma tensão gostosa, né? Não sei, você gostou? A gente tem... Eu adoro. Mas existem momentos que acontecem coisas, eu sempre brinco, tem estreias, eu tive 3 estreias que o efeito principal do espetáculo não aconteceu. E você falou, gente, é ao vivo. É ao vivo, é isso, é teatro. É teatro. E é muito louco também, porque a pessoa, o stage manager, ele fala assim, luz 37, prepara, vai! E o cara acende a luz 37, porque o cara tem lá, o que é a luz 37? Luz 37 é a luz amarela em cima da uma ali, da cintura para cima, sei lá. E pá, é a aula. A luz 38, prepara, agora, pá. E aí tem outra conexão também, que é o maestro, que fica... metade da cabeça dele tá olhando para o palco aqui, e metade da cabeça dele tá para baixo, porque ele tá regendo aqui, e ele é o único cara da orquestra que vê a atriz, vê o ator, vê o cantor, e ele tem que fazer casar. Ele está regendo, isso que as pessoas nem sabem. O maestro, ele não está regendo somente a orquestra, ele está regendo todo mundo, porque todo mundo, ele está dando, tudo acontece junto, tanto que tem monitores, se vocês forem ao teatro, forem na frente, vocês vão ver que em algum lugar do teatro, seja qual for, se for no Renault, você vai ver nos 2 camarotes aqui, tem um monitor virado para o palco, porque tem alguns momentos, quando o ator não está olhando aqui, onde está o fosso, onde está o maestro, ele tá ali, ele tem que estar olhando toda hora como é que está o andamento, toda hora ele tem que estar acompanhando, porque senão daqui a pouco um está indo para um lado ou para o outro. É fascinante, não é à toa que eu me apaixonei por isso. Não, é muito legal, é muito legal. E uma vez, o que me fez lembrar agora foi, conversando com o Diego Hipólito, que eu atendi o Diego Hipólito, grande ginasta, medalhista olímpico, eu falei para ele, Diego, quando você está lá naquele bico daquele retângulo onde você faz a sua ginástica de solo, você vai lá naquele bico e você sai correndo e dá uma pirueta, outra. Cara, qual a referência que você usa para saber onde você está? Porque depois da segunda virada, nós, mortais normais, a gente já está viajando. Você cai de cabeça, você não sabe se você cai em pé, porque, né, tem toda uma confusão. Ele falou assim, Hélio, eu entro no ginásio, eu dou minhas primeiras acrobacias, eu pego referências no teto, cara. No teto do ginásio, ele tem referência para saber a posição em que ele está, em que ponto que ele está, o que ele está fazendo. É muito louco. E às vezes, por mudança de posição do corpo, por conta de alguma lesão, ele tem que mudar a referência, porque ele não consegue enxergar ali onde ele está usando, então ele muda, ele vai lá, ensaia e muda a referência dele. É muito louco. Ou seja, não existe... Tudo é muito bem coordenado, tudo é muito bem planejado. O planejamento é essencial. Lógico que a gente tem que sair um pouquinho de... Porque a hora que ele está lá, se ele olhar... Pois é, minha referência é aquela, se eu olhar, se eu tô aqui... Ups! Improvisa, meu querido. Improvisa. Dá um jeito de aterrissar. Exatamente. E aterriza, e às vezes aterriza bem e leva a medalha. Muitas vezes. E aí, você já até adiantou, né, essa coisa da... Porque, assim, Fantasma da Ópera, time inteiro, não só elenco, 200 pessoas. Quase 200 pessoas. Tá. Do segurança que está na porta
Ao equipe de físio, elenco, orquestra, seguranças dentro do teatro, pessoal Aí, de mais 200. técnica, meu. Pelo que eu lembro, somando só quem operava o espetáculo, estou falando de operação do espetáculo, backstage, elenco e orquestra, 167 pessoas. Olha, a memória tá boa. Os Caraca, dois fantásticos. 167 Eu pessoas. fiz. São dois, é. Eu fiz na Argentina e no Brasil em 2005, né? O segundo foi aqui, não. Muito legal. E aí, tem esse dia a dia, né? Um O dia a dia. problema para burro, Nossa, com 200 pessoas juntas, né? muito. E aí não tem ensaio. Se vira nos 30 mesmo, né? A gente tem, não tem ensaio, mas a gente tem aquelas coisas, ensaios de limpeza, que chama. Então, Ah, é? tem o diretor residente, o coreógrafo residente, estão lá assistindo o espetáculo. Hoje em dia eu não assisto sempre os espetáculos, eu vou de vez em quando, eu vou lá no espetáculo, tem alguma coisa diferente na luz. Aí vão lá verificar, tá bom, aí pede ensaio, pede para verificar. Ah, não. E aí você começa a achar que chama, né? Não tá limpa essa cena, quer dizer, não tá exatamente como tinha que ser, tem que ensaiar um pouco mais de coreografia, e aí faz um ensaio normalmente uma vez por semana, você tem um ensaio de limpeza. O que a gente gosta de fazer, nem todo mundo faz, a gente sempre gostou de fazer, é fazer um encontro. A gente hoje faz espetáculo de quinta a domingo, às vezes é de quarta a domingo, dependendo do espetáculo. Sempre na quinta-feira chega mais cedo. Não dá para chegar. Isso lá fora não funciona, porque os sindicatos dos Estados Unidos são muito rígidos e não pode, o que é uma desvantagem para eles. Para a gente sempre chega um pouco antes, na quinta-feira, por quê? Porque essas pessoas não se veem desde domingo. Segunda, terça, quarta-feira, fazendo saber Deus o que. Vamos reunir, porque é artista, você vai estar no palco, você tem que estar. E aí faz um, um exercício, um ensaio, uma brincadeira, e aí um ensaio de limpeza, eventualmente, quando precisa também. Tá. E essa gestão desse time todo, essa gestão deve ter várias camadas de liderança, deve ter várias camadas de... Como funciona para cuidar disso? Olha, cada departamento tem um head, né? Tem um responsável, responsável pelos camarins, camareiras, chefe de camareiras, chefe de perucaria, chefe de contra-regra, chefe de palco, chefe de varanda, stage manager, aí o diretor técnico que cuida dessas pessoas, aí tem o company manager que cuida dessas pessoas, o coordenador de produção. E você, na verdade, existem problemas de verdade, eventualmente, que você tem que lidar, as pessoas, um ficou doente, o outro tem alguém que passou mal, então você tem que lidar com problemas do dia a dia. Existem problemas de gerenciamento de egos, obviamente, que não é fácil, não é fácil no espetáculo, nunca é fácil, mas existe motivação, porque quando você faz um espetáculo por muito tempo. Hoje em dia as temporadas diminuíram um pouco, mas a primeira Bela Fera que eu fiz foram 18 meses, depois Chicago foi 9 meses, depois teve Fantasma 2 anos, foram 24 meses. É maravilhoso? Claro que é maravilhoso, mas o ator tem que estar motivado, porque se ele entrar desanimado no palco, você vai saber. E aí a gente sempre fala, gente, então, para isso a equipe é muito importante, né? A equipe nossa de produção, a equipe de criativos, de sempre tentar buscar novas formas de estimular esse elenco, de trazer novidades, não novidades para o palco, para eles, né? E motivação mesmo. Hoje em dia eu acho que as coisas estão muito mais existe um costume mais de longas temporadas. Antigamente a gente não tinha teatro, era musical, e aí as pessoas ficavam um pouco ansiosas e tal. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue, mas tem muita conversa de motivação, você tem que chamar um de vez em quando, tem uma conversa, tem que dar briga, tem tudo. É uma empresa. Porque não é um espetáculo por semana, né? E é o que eu acho que tem um pouquinho uma empresa. A empresa tem um RH, mas o RH não entra, às vezes, quando você trabalha com teatro, você tem que entrar, porque se o cara entrar chorando, você não diz, não, deixa ele vai no banheiro, ele já volta. Não, se ele entrar chorando, tem que subir no palco. Se ele chegar querendo chorar, se ele subir no palco, ele desaba. Ou não, depende, mas existe essa coisa. Fulano perdeu o parente, a avó. Vê se essa pessoa tem condições de subir no Segura o cara, palco, porque protege tem o alguma cara. gente. Então tem toda isso, tem que ter uma sensibilidade para entender. Às vezes a pessoa, não, eu quero fazer. Não, não vai fazer. Você não pode fazer. Não vou te deixar fazer. Não é a hora de você fazer. Se cuide. Né? A mesma coisa com saúde. Com saúde, garganta. Tudo isso. Tem todo um. Pô, muito legal. Dá para conversar mais aqui. Eu queria puxar mais um assunto só, que é o swing, né? O swing. O swing é muito legal, assim, porque você tem um grupo, geralmente numa peça, um grupo de artistas que funciona como um banco de reservas para qualquer posição da peça.
E é lógico, tipo, você tem aqui o fantasma do Fantasma da Ópera, o cara principal. Os Aí principais. tem o cara aqui que sobe para fazer o fantasma, o cara daqui sobe para fazer esse segundo, e vem o cara do banco e faz o bailarino aqui, sei Uma lá. coisa que a gente não falou que é muito legal é isso. Quando você está escolhendo o elenco, não pode esquecer isso. Você não vai só, tá, você escolheu lá os seus principais. Né? Fantasma, estamos falando de fantasma porque A esse tipo, Christine, blá, blá, blá. é. Todo mundo conhece, acabou. Aham, Aí tem o ensemble, né, que faz aham. parte que são as pessoas Que é o que cantam, coral, o coro, que dança, que todo mundo tem alguns Isso. personagens também. E aí você tem os swings. Normalmente a maioria dos espetáculos são 4 swings, 2 mulheres, 2 homens. Um swing que cobre música, outro que cobre dança, que hoje em dia já cobre todo mundo, né? Já são bem completos. O que acontece? O cover dos principais está sempre no ensemble, normalmente está aqui no ensemble. Alguém que está no palco, que tem essas características, e tem espetáculo, vamos dizer, que é com a Anastácia, que todo mundo que está aqui tem que cobrir alguém lá de cima, todo mundo. Então, na hora que... Isso é muito interessante quando você está nas audições e dispensa algumas pessoas, eu falo, gente, mas a pessoa é maravilhosa. Sim, mas ela é maravilhosa, mas ela não pode cobrir nenhum dos principais por alguma razão, por não ter o mesmo alcance vocal, sei lá, o timbre. Então, isso é... E aí tem o swing, que esse swing ele aprende todos os papéis do ensemble. Isso Então, é bizarro para mim, e cara. aí ele vai, e olha, é um trabalho Isso é bizarro. sensacional. No começo você separa, né? Você tem 2 swings homens, por exemplo. Você vai dar metade um, metade o outro. Mas no decorrer, o nosso objetivo sempre é que aprenda tudo, que cada um deles possa fazer o máximo possível de Cara, isso espetáculo. é muito louco isso. É muito doido. Porque assim, aprender um papel, Já é difícil. o cara tem que saber todos, cara. E, tipo, ele é o sub de todo mundo ali. Tem qualquer coisa que Exatamente. acontecer. E geralmente o swing é dance captain, não. Não necessariamente. Não Às necessariamente. vezes sim, às vezes sim. Tá. Muitas vezes é um swing dance captain. O dance captain é a pessoa que pode ficar de fora do espetáculo assistindo para fazer anotações de Para coreografia. limpar a coreografia, para Exatamente. cuidar. Bom, tá vendo? Não deu É. nada. Foi legal pra Tá caramba. bom, eu gostei, Né? Foi curti. legal pra caramba. Foi muito legal. Eu acho que a gente consegue tirar vários insights aí desse nosso papo sobre teatro musical. Era um assunto antigo que eu queria trazer aqui para vocês. É sempre muito interessante essa vivência que a gente teve. A gente está agora no Anastácia. A gente vai cuidar do elenco também aí das próximas peças que estão vindo pela frente. E sabe que eu tenho uma peça que é meu xodó, né? Bom, Tem alguns xodós. Eu tenho os solos do Joba no Chicago, que era um maravilhoso. negócio bizarro de Amos. lindo. Jogo Amos. de Amos, maravilhoso. Nossa, cara. Sensacional. E eu vi ele Chicago fazer. 2004. Eu subia para ver, só para ver É ele muito fazer o lindo. solo dele, porque era. Jonathan Joba, se estiver ouvindo, puta, saudades, viu? Muito talentoso, um cara incrível. E eu tenho Priscila, Rainha do Ah, Deserto, a obrigada. cena final lá, onde uma das queens, uma das drags, canta pro filho a Parabéns. música do Elvis Presley, You Are Always on Always on my My mind. Mind. Puta, meu, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, em qualquer lugar do mundo, Priscila, Rainha do Deserto, mais alma ali devia produzir de novo, Priscila, Rainha do Eu Deserto. tenho vontade. Puta, Foi um cara, espetáculo que lindo. peça maravilhosa. E talvez tenha dado muito trabalho, né? Porque aquele ônibus toma toda a cena, né? Um Sim. ônibus bizarro, E veio de Londres, maravilhoso. né? Foi o ônibus que veio, desmontou em Londres e veio para cá. Foi sensacional, mas para entrar no teatro, quase quebrou o palco do Teatro Bradesco na época, que era um teatro bom, mas porque ele era muito pesado, né? Foi feito todo um esquema, mas é lindo demais. Eu tenho Eu esses gosto xodós também. aí, puta saudade de Priscila, Rainha do Deserto, e saudade de Chicago, de Fantasma da Ópera também. Vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa Isso, ainda, tem muita água para passar debaixo da é ponte. isso aí. Alma, muito obrigado. Obrigada a Foi você. especial, foi muito Adorei. legal. Aprendi um monte de coisa aqui. Olha, Apesar de. 20 anos você está com a gente, tem um É, monte de coisa, porque no e dia tem a dia você não coisa tem que, tempo, né? tem A coisa gente que eu não não bate sei. papo disso. Tem coisa que Fala eu de não outras sei. coisas. Que Tem coisa que eu legal. não sei, tem coisa que eu não sabia como é que funcionava. E é fascinante, é muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, e espero e agradecer a todo mundo que ficou até aqui, até o fim do episódio, né? Agradecer, lembrar que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube e no Spotify você consegue colocar ali o sininho para te avisar quando a gente lançar um novo episódio. Curte esse vídeo no YouTube, curte esse vídeo no YouTube. E se você, vou dar problema aqui para a secretária que cuida da agenda, se você quiser passar uma semana aqui com a gente
manda um comentário aqui no nosso comentário, nos comentários do YouTube, do vídeo do YouTube. Então, só comenta no YouTube. E outra coisa legal, nós temos um grupo de estudo, que é um grupo de WhatsApp, onde a gente faz uma reunião por mês online, pessoas do mundo inteiro podem participar, geralmente é uma reunião mais técnica, uma reunião de comportamento e tal, todo mundo participar, é gratuito, aberto aos concorrentes, aberto aos amigos, aos inimigos, a todo mundo que quiser participar, todo mundo pode assistir. No sábado passado agora fizemos uma reunião com a Flavinha Nakata, que foi sensacional, uma aula sobre pé, foi muito legal, e eu pude rever minha amiga Flávia, que foi muito legal também. Então, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e ajuda a espalhar esse episódio para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.